Informação chegando é panelinha esquentando. Vem aí o terceiro episódio do projeto Panelinha da Cultura, o bate-papo. Oi, eu sou a Letícia, artista multilinguagem do Pirambu e roteirista do coletivo Panelinha da Cultura. Eu me chamo Sabrina Alencar, eu sou diretora executiva aqui do Panelinha da Cultura. E é com muita honra que eu venho lhes apresentar ninguém mais, ninguém menos que Patrícia Xavier. Essa que é historiadora, mestre em História Social pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e mestre profissional da Preservação do Patrimônio Cultural pelo IFAM Ceará. Atualmente, coordena o núcleo educativo do Museu da Indústria. Também representando essa instituição, eu tenho o prazer de vos apresentar Edi Carlos Araújo, ele que é historiador, mestre em História pela UFRN, além de ter experiência em preservação e organização de acervos documental, bem como atua na área de museus e de patrimônio cultural. Sejam bem-vindos, é com muito prazer que a gente recebe vocês. Obrigada, é um prazer pra gente também estar aqui. Obrigada pelo convite. Nós que agradecemos. Prazer, gente. Vai ser uma conversa bacana hoje. Vai sim. Com certeza. Então, gostaríamos de saber como surgiu a proposta de instituição que é o Museu da Indústria, como foi a formação do acervo, qual ideia que foi o piloto para a formação desse equipamento cultural que é tão importante para a nossa cidade. Bom, o Museu da Indústria surge de uma vontade, necessidade, ideia da própria Federação das Indústrias do Ceará, de ter um espaço para contar um pouco dessa história e dessa memória da indústria no Ceará. O local onde a gente está, algumas pessoas podem perguntar, nossa, mas por que o Museu da Indústria está no centro da cidade, né? Já que as primeiras indústrias começaram ali próximo ao centro, na área da Jacarecanga, né? Mas logo a gente teve um polo industrial voltado para o Maracanaú e teve aquela área ali da Jacarecanga foi toda desocupada, mas as primeiras indústrias são dali. Naquele local onde o museu está hoje, talvez não tenha tido essa história, essa ligação direta com a indústria no Ceará. Mas indiretamente tem, eu vou contar um pouco por quê, né? E vou contar um pouco por que a gente está lá e por que o museu teve essa iniciativa de se instalar naquele edifício. E para isso eu preciso contar um pouquinho da história do prédio, né? Não dá para falar disso sem falar da história daquele edifício. O edifício do Museu da Indústria, ele foi construído em 1871 e inaugurado em 1872, né? Ele foi inaugurado para ser a sede do Clube Sociedade União Cearense, que era um clube de elite, de cavalheiros da elite. E ele foi construído no local onde Fortaleza nasce, que é muito perto, inclusive, daqui de onde a gente está, né? Sim. E a gente tem nessa rua, que é a rua por onde passa o prédio do Museu da Indústria, a Dr. João Moreira, várias instituições. Em frente ao prédio tem um passeio público, a gente tem a catedral muito próxima, a gente tem a Santa Casa de Misericórdia, que também é um prédio do 19, a gente tem a presença do Forte, que também é muito antiga. Depois a gente tem, logo em seguida, a antiga cadeia pública, onde hoje funciona o centro de turismo, e depois a estação. Quer dizer, é uma área muito central da cidade. E esse prédio, lá no século XIX, ele é construído, a gente pode pensar assim, poxa, ele não foi construído para ser uma indústria, mas ele foi construído com dinheiro de alguma coisa que a gente já produzia, né? Que era o algodão, que era a produção de algodão principalmente. E depois logo a gente tem também a produção do café, mas não vou começar a falar de café agora, senão a gente não vai pra frente. Sim. Mas o prédio, ele é ocupado em 35 pela Light, que era uma empresa inglesa que cuidava do fornecimento de iluminação e do transporte dos bondes em Fortaleza, né, os bondes elétricos. E em 35 eles compram aquele prédio, mudam muita coisa no prédio e o prédio fica sendo, a partir de então, ligado às concessionárias de energia. Até que finalmente a Coelce ocupa aquele espaço, né? Era a administração da empresa. E em 98 eles passam a não ocupar mais aquele espaço e aquele espaço vai ficando sem uso, sem ocupação, o prédio vai ficando sem manutenção.
E eu acho que em 98, se não me engano, tem uma das chuvas, uma parte do prédio chega a ruir, né? E, por outro lado, a gente tem a FIEC procurando esse espaço e procurando um local para ser um museu, para ser um memorial, né? Eu acho que a primeira ideia deles não foi propriamente um museu, foi um memorial, né? E depois é que isso vai ser consolidado de fato como museu. E aí eles compram um edifício. Eles compram aquele edifício por um valor residual, um valor assim bem baixinho mesmo. E através de projetos de incentivo começa o processo de restauro daquele prédio, né? Então, o prédio passa a ser restaurado, a restauração dura muito tempo, cerca de 10 anos. O processo de restauro é um processo que precisa ser cuidadoso, estudado. Então, houve um estudo através do laboratório do escritório de arquitetura da Unifor, comandado pelo professor Domingos Linheiro, que é um arquiteto que já realizou muitos trabalhos de restauro, não só na cidade de Fortaleza, mas em outros locais do estado. E hoje nós temos aquele edifício disponível para as pessoas, um dos poucos exemplares do século XIX, bem mantidos, aberto à visitação gratuita, né? Então, é muito importante a gente falar sobre isso, falar sobre essa ideia da FIEC de ter comprado esse edifício e ter transformado aquele local em Museu da Indústria e da gente ter esse espaço aberto à população hoje em dia para que a gente entenda as questões da indústria propriamente, né, de memória e as exposições que a gente tem lá, mas para que a gente entenda aquele prédio e entenda um pouco de como Fortaleza surge. Eu acho que, eu sempre falo que um dos principais objetos do museu é não só o que está exposto, mas é o próprio prédio. Né? Um museu a céu aberto, né? Perfeitamente. Acho que é isso, Patrícia resumiu aí 160 anos. Não, mas aí vão perguntando que a gente vai... Bom, primeiro pontuar, né, que o que a senhorita disse é muito válido mesmo. A história da nossa cidade tem que ser contada e é muito interessante que seja um equipamento público para todas as pessoas terem acesso. E o que uma pessoa pode esperar visitando o Museu da Indústria? Quais são as exposições que estão em curso atualmente? E como as pessoas podem chegar ao Museu da Indústria por outros meios? Vou deixar essa com eles. É uma pergunta capciosa, viu? Mas muito boa também para ser respondida, né? Como o Patrícia também bem colocou, o museu é de acesso público e gratuito. Todas as nossas programações elas são abertas a qualquer pessoa que desejar visitar o museu. E é uma coisa que a gente enfatiza e tenta buscar é que mais pessoas que nunca foram no museu visitem através das nossas programações, das atividades que a gente vai dispondo, assim como as exposições também, né? A gente agora está no momento de abertura da exposição do café, ela iniciou agora no mês aqui de outubro, já batendo recorde de visitas, né? De muitas pessoas que não conheciam o museu ainda e que já estão indo pela primeira vez. E aí também conhecem nossa exposição, nossa outra exposição que também está disponível, que é uma exposição sobre a eletricidade, 2 temas aí chave, importantíssimos, né? Que ajudam a discutir a atualidade. Então a gente consegue, a partir das exposições, chamar muita gente. E aí também converter esse público para as ações que nós fazemos. Oficinas, cursos, palestras, a gente tem uma variedade de ações que a gente divulga através das redes sociais, né? E as inscrições para essas atividades são sempre gratuitas. Qualquer pessoa pode acessar, pode participar, né? E aí valorizando também a inclusão dessas pessoas, né? Agora, recentemente, a gente teve um evento que é a Primavera dos Museus, né? A gente trabalhou com ações, e aí vou citar uma delas, né? Dentro do tema da inclusão e diversidade, a gente fez uma oficina de stop motion para crianças neurodivergentes, né? E foi um sucesso, muitas pessoas participaram e o impacto que fica disso é muito positivo, né? Entender que é um espaço no centro e que ele está aberto a todas as demandas, a diversas pessoas e a diversas formas de você se sentir também parte do patrimônio, né? Porque não adianta a gente vir aqui e dizer que o prédio é histórico, que o prédio é isso e aquilo, e a gente não conseguir trazer ele para o tempo presente e dizer, você pode vir para cá, ele também faz parte da sua história, você também pode se reconhecer aqui. Então é um trabalho de formiguinha, um trabalho pesado, longo também, 10 anos, né? Já mostra isso, mas acho que a gente vem trazendo essas pessoas cada vez mais próximo do museu, sabe? Acho que isso faz a gente também enriquecer a nossa profissão e o sentido de ter um espaço desse aberto. Mas essa pergunta de vocês, ela é extensíssima, dá pra falar aí. Olha, de Carlos, eu quero destacar que, saindo um pouco aqui do papel de mediadora, indo para o público, já visitei o Museu da Indústria diversas vezes e a experiência foi incrível. Inclusive,
procuro um tempo na minha agenda para me visitar a do café, que saiu esses dias, que eu mando no grupo da escola, gente, vamos se organizar. É verdade. Porque é uma parte da nossa história, né? A gente teve aqui a produção de café cearense, Serra de Baturité, enfim, então presenciar isso, poder participar de uma exposição como a que vocês estão produzindo é de uma riqueza, assim, imensa. Mas agora a gente vai dar início ao nosso primeiro quadro, que é o Troca de Panelas. E aí eu imagino que vocês devem estar se perguntando, tudo bem, mas o que é o Troca de Panelas? O Troca de Panelas faz alusão ao quadro, ao nome do coletivo, na verdade, o Panelinha da Cultura, e é um momento em que o público de casa consegue fazer perguntas diretamente para vocês. Através de pesquisas, através de indagações, a gente selecionou as mais recorrentes e aí a gente vai passar para vocês. Tudo bem? Tá bem. Aí vocês fiquem à vontade se os dois quiserem responder, se você tiver uma opinião que contribua com a dela, tá? Não se preocupem com o tempo. A nossa primeira pergunta veio lá da instituição Paulo Petrola, dos nossos colegas, e indaga o seguinte: o Museu da Indústria possui algum objeto, algum equipamento que marcou a época da Revolução Industrial aqui no Brasil? Vou deixar essa com a Patrícia. Vários. Muitos. É assim, eu acho que é até boa essa pergunta para eu poder falar um pouco mais sobre algumas coisas que eu não falei, assim, né? Primeiro, dizer que o Museu da Indústria, ele surge com essa coisa muito do memorial, mas depois a gente vai pensando e refinando um pouco isso, porque houve uma pessoa dentro da federação, que é o Danilo Pereira, que ele tinha, assim, uma ideia, né, de museu que a gente pode dizer que ainda é um pouco tradicional, né? Quando você olha para o museu e pensa assim, o museu é coisa de lugar, de coisa antiga, né? Sim. E quando a gente começou a trabalhar no museu, né, eu estou no museu há 10 anos, eu chego na equipe de implantação e antes o gestor do museu, que é o Luiz Carlos Sabadia, a gente tentou aí pensar o que seria de fato esse museu. Ele era um memorial, né, ou ele poderia ser de fato um museu no sentido mais amplo. E aí quando a gente pensa em museu no sentido mais amplo, se descolando um pouco dessa noção de museu mais tradicional, a gente pode pensar que o museu ele está muito preocupado em olhar sim para o passado, em ver o que é o passado, mas ele está olhando para frente, né? Então acho que o Museu da Indústria é um pouco isso. O museu nasce com uma exposição que chamava História da Industrialização no Ceará. Quem foi visitar o museu quando ele abriu, né? Então pode ser que aí algumas pessoas que estejam assistindo ou nos ouvindo tenha visitado essa exposição. Era uma exposição que tentava passar pelos vários séculos de industrialização no Ceará. E quando a gente pensa em industrialização no Ceará, a gente está pensando numa industrialização que já foi mais tardia, se a gente olhar para outros estados do país, né? E que começa muito vinculada a uma produção de manufatura, assim, a produção do gado, né, ao algodão. E daí é que vão surgindo as primeiras fábricas, né? Uma das primeiras fábricas que a gente tem é a fábrica têxtil, foram as fábricas têxteis, né? O estado tinha essa vocação, né, de produção do algodão e as primeiras fábricas vão surgindo como fábrica têxteis, mas também a gente teve a cultura do charque, né? Então, para se transportar esse gado, essa carne, isso não era esse processo. Tinha que ser pensado para o gado não ter que andar tanto, então vamos abater, vamos salgar a carne. Então a gente tem um pesquisador que chama isso de proto-indústria, né? O comecinho de um processo industrial. E aí, nessa exposição, tinham várias coisas que tentavam dar conta desses ciclos. O ciclo do algodão, o ciclo do gado, as primeiras indústrias e as primeiras empresas também gráficas. E aí a gente tem esse material não está mais exposto, porque essa exposição foi desmontada, que isso é uma das coisas que a gente entende no museu. A gente pode ter exposições de longa duração, e a gente tem exposições de longa duração, mas elas chegam uma hora que elas precisam, de fato, serem desmontadas, porque senão a gente vai ter as mesmas coisas e isso vai... o público vai querendo coisas diferentes, né? A gente vai querendo pensar em coisas diferentes. Então, como é que a gente vê hoje o museu? Como se a indústria fosse uma grande via de circulação, uma BR, onde a gente tem algumas estradas que a gente vai pegando. Então, a gente já falou de eletricidade, a gente já falou de carnaúba, agora a gente está falando de café, e a gente pode ir dobrando aí para
tratar com mais cuidado um determinado tema que tem a ver com a indústria, né? E indústria é uma coisa muito ampla, né? Se a gente for pensar tudo que a gente está usando, que a gente tem no nosso corpo, é produto de indústria, né? O ar-condicionado, né? A gente poder estar aqui gravando, tudo isso faz parte de uma indústria. Então, voltando aos objetos, a gente tem coisas como um alambique de cobre enorme para fabricação de cachaça. A gente tem um tear manual, muito lindo, que é lindo, também é grande. Esse tear é um tear que servia para fabricar redes, mas também para mantas grandes. A gente tem máquinas de costura, algumas máquinas, uma específica para o couro, que era uma... Nessa primeira exposição a gente falava muito sobre esse ciclo do couro. Que mais que a gente tem? A gente tem um linotipo, que é um objeto grande, que nas primeiras gráficas, né, servia para fazer os tipos, ela organizava os tipos e copiava, né? Então é super importante para a indústria gráfica. A gente tem uma impressora que ainda está lá. Ia falar isso, né? Tem 2 objetos dentro dessa exposição que ainda estão dentro do museu no final da exposição da eletricidade. Então isso é um spoiler, viu, gente? Tem 2 máquinas gigantescas lá que ainda podem ser vistas hoje, né? É interessante esses pontos porque aí falando como público de novo, gente, eu vou ter que sair do personagem diversas vezes porque sou consumidora do Museu da Indústria, frequento, tenho propriedade para falar. Porque quando você está dentro do Museu da Indústria, eu confesso que eu não sabia que vocês já tinham essa carreira ali como instituição cultural. 10 anos é muita coisa, é uma bagagem enorme. E quando eu visitei a da eletricidade, eu não imaginava que a exposição fosse tão completa. Porque quando eu abri a porta, né, você não imagina a dimensão. E aí quando eu entrei, eu falei, inclusive fui com outros membros da equipe, e falei, nossa gente, a gente não imagina o tamanho, o impacto disso daqui. Mas agora, voltando aqui para o nosso quadro, a gente teve uma pergunta que o Ed Carlos até já introduziu, mas que eu acho que vale a pena a gente destacar de maneira mais concisa. Quais são as ferramentas de acessibilidade que o museu possui? Boa pergunta. Devido a gente estar num prédio histórico, né, e tombado, logo de cara você imagina que não pode ter nenhuma intervenção, né, que ele tem que ser preservado, igual de fato ele foi no passado. Mas hoje em dia essa é uma ideia que ela não está mais assim em voga, né? A gente se entende que a gente precisa adaptar os espaços para que as pessoas possam utilizar, né? Senão, de fato, qual seria o sentido deles? Sim. Então a gente tem, para acesso de pessoas cadeirantes, por exemplo, né, rampas móveis, a gente tem elevador que eleva até nossos pisos superiores, onde tem exposições também, né? As nossas exposições a gente pensa sempre em ter o ponto de acessibilidade, né? Em vários trabalhos da área você vai ter a designação de cardápio de acessibilidade, né? Esse cardápio nada mais é do que os itens acessíveis que vai estar disponíveis para cada acessibilidade diferente que você vai poder ter. Então a gente vai ter texto em braille, vídeo em libras, né? A gente vai ter audiodescrição desses trabalhos. Então qualquer pessoa que esteja enquadrada em alguma dessas deficiências e que precise desse tipo de suporte, ela vai poder ter à disposição, né? Acho que hoje em dia isso acho que um senso comum, né, que a gente tem que entender e tratar. Sim. E sempre introjetar para os nossos trabalhos, né, para as redes sociais, as legendas, sempre que possível, né. Então, destacando que são barreiras e são difíceis de superar, né, mas a cada dia a gente vai tentando administrar elas e fazer com que a gente vá sempre subindo ali um degrauzinho, né, e consiga pontuar e melhorar o serviço de atendimento de alguma forma, né. Recentemente a gente adquiriu uma coisa que pode parecer muito simples, mas são os abafadores de ruído para pessoas que têm essa sensibilidade, né, quando estão em espaços que são muito movimentados, que é o caso do museu, né. Então a gente sempre vai tentando ali melhorar uma coisa, pensando sempre na qualidade da visita, né, dessa pessoa, seja ela independente do seu estado social, da sua configuração de vida, né, da forma com que ela vê o mundo também, né. Acho que aquele primeiro salão da eletricidade, às vezes ele até assusta, por exemplo, né? Você abre aquela porta e são telas imensas, sim, né? Com aquele vídeo. Então a gente vai sempre tentando fazer o melhor para o visitante de acordo com aquilo que a gente
percebe, estuda. Também vale destacar que nada é por acaso, né? A gente nunca decide, vamos colocar isso aqui porque eu imaginei, não. Sempre é algo que vai ali seguindo alguns parâmetros, né? E a gente tem alguns órgãos no Brasil que ajudam a gente a entender isso, né? No caso dos museus, e aí vale a dica para vocês pesquisarem, é o IBRAM, né? Que é o Instituto Brasileiro dos Museus, que ajuda a gente nessas orientações de como funciona, né? De como guiar uma instituição dessas, né? Olha, eu acho que o trabalho que vocês realizam nesse sentido é de um impacto também muito significativo, porque a gente está trabalhando com a democratização do acesso à cultura, né? A gente está ali, o Museu da Indústria, de frente ao passeio público, que foi um equipamento que historicamente foi dividido por classes, e aí possibilitar que todo tipo de pessoa tenha acesso à cultura é democratizar, é tornar viável. Mas agora para a nossa última pergunta, mas não menos importante, da nossa querida Lorena. Muito obrigada pela pergunta, Lorena. Um beijo. Sobre quais são as exposições que a instituição tem em cartaz, que vocês já realizaram, o que é que a gente pode pautar nesse sentido? Essa é a Patrícia. Obrigado, Lorena. Então eu vou falar um pouco do que a gente já teve e você fala do que a gente tem agora, né? A gente começou com essa exposição História da Industrialização no Ceará, né? Que passou alguns anos no museu. E aí é importante frisar que a gente tem um trabalho educativo que acontece desde que o museu foi inaugurado. Então a gente tem um núcleo educativo que é formado por estudantes de ensino superior e que passam por um processo de formação lá dentro da instituição, né? A gente tem grupos de estudo para atender, eu acho que o maior público que os museus têm, que são os estudantes, né? Então, acho que 80% do nosso público são alunos de escolas, né? Talvez isso esteja mudando um pouco, eu acho, né? A gente também tem muito um público de família nos finais de semana, o que é muito legal, porque muitas vezes as pessoas vão para o museu pela primeira vez por conta da escola e não acompanhados do familiar, né? E por isso que a gente viaja e a primeira coisa que a gente faz é ir para os museus, nos lugares que a gente viaja, mas a gente às vezes nunca foi nos museus da nossa cidade, né? Então a gente teve essa primeira exposição e depois a gente teve algumas exposições de menor duração, de curta duração. A gente recebeu, por exemplo, uma exposição que era muito interessante, que chamava Trilhas da História, que era uma exposição da Federação dos Transportes, que era uma foto do local onde passava o bonde antiga e uma foto atual daquele mesmo local, e a gente podia comparar, e foi uma exposição muito interessante, ficou um tempo, acho que uns 4 meses no museu, e foi ótima. A gente teve também uma outra exposição super importante, que foi o Prêmio Marco Antônio Vilaça, que é um prêmio da Confederação Nacional da Indústria, e a gente recebeu, Fortaleza recebeu esse prêmio, e a gente teve uma exposição que era muito grande, compartilhada entre o museu e o Dragão do Mar, e lá no museu ficou uma exposição que tratava especificamente do Cérvulo Esmeraldo, que é um artista cearense que foi homenageado dessa edição do prêmio, e eu digo sempre que foi um divisor de águas a gente ter recebido esse projeto lá no museu, porque a gente teve um treinamento muito legal sobre educação museal, que fez a gente pensar como que a educação museal ela pode ser muito além da gente receber o aluno e explicar para ele o que está na exposição. E daí a gente começou a pensar que a gente poderia fazer muitas coisas, oficinas, que tem a ver com os conteúdos, mas que não são eu falando e o visitante ouvindo, ou o educador falando e o visitante ouvindo, sabe? Então, acho que o prêmio ajudou bastante nisso. Depois a gente teve uma exposição sobre as Mona Lisas, em que a gente teve várias leituras do quadro Mona Lisa, e aí a gente tinha muita coisa, a gente tinha escultura, a gente tinha quadrinho, a gente tinha boneca, a gente tinha muitos suportes e muitas maneiras de fazer arte, pintura a óleo, colagem, grafite, tinha muita coisa na exposição, fez bastante sucesso, ficou um tempo, inclusive quando a gente volta da pandemia, a gente teve a pandemia, as Mona Lisas estavam lá, né? O que mais? Deixa eu ver se eu me lembro de mais alguma coisa. Ah, Carnaúba. A Carnaúba passou 7 anos no museu, né? E
A gente não esperava que fossem 7 anos, na verdade a gente esperava que fosse 1, 2 anos, e aí acabou ficando 7. E enquanto você tem visitantes que chegavam lá no museu, né, falando assim, não vai ter outra exposição? Depois que a gente desmontou a Carnaúba, a gente tem até hoje pessoas falando, vocês desmontaram a Carnaúba? Crime! Como pode desmontar uma exposição daquela? Acho que em resumo é isso. A gente talvez tenha tido outras coisas pequenas que eu não vou me lembrar agora, mas aí passo a bola pro Ed falar do que está acontecendo agora. Bom, gente, a gente tem alguns salões expositivos, né, para poder receber essa diversidade de trabalhos. E aí hoje a gente tem 2 exposições em 2 desses salões, né? Lá no térreo a gente tem a exposição Eletricidade, né, que vai dialogar aí sobre a história da eletricidade aqui no Ceará. Ela vai partir de um primeiro setor em que a gente tem ali alguns experimentos, como se fosse um grande laboratório de um cientista maluco, como a gente aprende na escola, né? E depois a gente vai discutir as matrizes energéticas, energia eólica, solar, termoelétrica, essas que estão aí no nosso cotidiano, e também apontando já para o hidrogênio verde, que é uma solução energética aí para o futuro, que acho que vai ajudar a transformar também o PIB aí no estado do Ceará. Acho que a gente tem uma força aí grande no hidrogênio verde para os anos seguintes, né? Um adendo dessa exposição é que no final dela você encontra o famoso poço do museu, né? Então vale a pena também acessar por causa disso. E aí no nosso piso superior, né, que é o primeiro piso do museu, a gente tem a exposição do café, né, Caminhos do Café no Ceará, que foi inaugurada agora no comecinho de outubro e já está aí com muitos visitantes, muitas visitas mediadas. A nossa ideia é que ela fique pelo menos 1 ano no nosso espaço, né, então tem bastante tempo, viu, gente, para poder ir visitar, levar os amigos, a família, né? E essa exposição ela vai fazer uma trajetória do café no Ceará, mas também no mundo. A gente começa lá na Etiópia, lá na África, né, onde é o berço do café, onde ele foi descoberto, né? E aí como ele se espalhou ali para a região da Turquia, depois chegou para a Europa, chegou na América do Sul e até chegar aqui no Ceará, né? Ele entra aqui no Ceará nos anos 1700 e aí o resto da história a gente já conhece, né? Mas a exposição vai focar nesses temas, vai focar um pouco no trabalho, na indústria, no que o café trouxe de economia para a gente, né? A gente tem um link muito bacana nessa exposição, que é puxar para o Museu Ferroviário, né? Que também está ali próximo da gente, que tem uma exposição sobre a estação ferroviária, né? E a gente, o café que veio de Baturité, que usava a estação, a linha férrea, né? Então Sim. Tem tudo a ver. Então faz essa conexão com esses temas, né? Inclusive se chamava linha férrea de Baturité, né? Exatamente. Então... E o café foi um desses promotores do desenvolvimento dessa linha, né? Ela teria existido e se desenvolvido ainda mais pela presença dele, né? Então o café vai marcar aí pra gente já há muito tempo, né? E a gente chega nos dias atuais com vários tipos de cafés, os cafés especiais, né? São cafés que têm uma pontuação elevada, é um mundo, gente, é um universo muito bacana. E aí também tem uma cafeteria lá para os amantes de café, os coffee lovers, né? Cafeteria para você no final da exposição se deliciar com esse café. É muito interessante que o Museu da Indústria, ele possui uma variedade, né, de exposições, porque sempre que a gente escuta o termo indústria, a gente sempre tem à mente aquele ambiente industrial de maquinário, né, que é o que a gente aprende na escola muitas vezes, mas na verdade tudo é indústria, né? Tudo que a gente consome, tudo que está aqui no meio social, advém daí. Também queria destacar essa integração entre o Museu Ferroviário e o Museu da Indústria, porque eu acho que realmente estão muito interligados, né? O que era produzido era escoado, era transportado. Então essa interligação é muito bacana. Mas agora a gente já está chegando no nosso segundo quadro, que é o Destaques do Panelinha. E aí, o que é o Destaque do Panelinha? Esse é um momento em que vocês são convidados a destacar algum evento ou alguma personalidade que vocês acham que vale esse destaque em relação ao desenvolvimento do museu, a consolidação como instituição cultural. Pensou, Ed, em alguém? Pensei em algumas pessoas aí, pensei nas pessoas da época da fundação também, né? Se você quiser citar alguém. Eu acho que o Danilo Pereira é uma pessoa que a gente pode citar, que inclusive a gente já pensou até em nomear a biblioteca do museu, fazer uma homenagem para ele, né? Ele não está mais aqui, né, conosco, e ele foi, de fato, um idealizador mesmo, assim, acho que tem muita documentação ainda lá no museu, da época em que ele pensava o que deveria ser o museu, de toda a organização que ele fez, de toda a preocupação que ele tinha, né, nesse sentido. Então, eu acho que a gente pode sim fazer um destaque a ele, com certeza, né?
Quando a gente teve a inauguração do museu e ele foi em alguns momentos, né, assim, era visível que a satisfação dele de poder ver aquele projeto de vida dele concretizado, né. Então, acho que sim, acho que o Danilo Pereira é uma pessoa que eu destacaria, né. E não sei se tiver, eu não diria uma pessoa que eu destacaria, mas eu diria um universo de pessoas, um coletivo de pessoas, que são os estudantes. Eu acho que sem os estudantes, sem os alunos, sejam eles do fundamental, sejam eles alunos universitários, de cursos técnicos, de escolas técnicas, de escolas profissionalizantes, nenhuma instituição museal existiria, né? Então, todo o nosso trabalho existe porque existe uma demanda das escolas e dos alunos em observar o mundo, conhecer o mundo, não só pela sala de aula, né? Mas por outros espaços, né? Então, o museu não é sala de aula, mas ele tem um caráter educativo que eu acho que vem lá de trás, de quando ele surge, né? Quando a gente pega os primeiros museus, Museu Histórico Nacional, com a figura do Gustavo Barroso, né? A gente já entende que existia esse caráter educativo. Então, eu acho que outra personalidade, o coletivo que eu destaco são os estudantes e a presença dos estudantes no museu. Então, sabendo que o coletivo Panelinha da Cultura é formado, fomentado e constituído por 5 jovens estudantes, o que o Museu da Indústria tem a oferecer para essa juventude, especificamente para pessoas periféricas que não se sentem tão pertencentes a espaços culturais? Tem uma coisa, gente, que eu digo quando vão turmas lá no museu, principalmente turmas que estão no ensino médio. Eu costumo contar essa história que a Patrícia falou, né, sobre o que funcionava naquele lugar, o que ele era, entender que hoje vocês estão aqui e podem usufruir desse espaço. Mas digo para eles, gente, pensem se vocês trabalhassem aqui. Vocês gostariam de trabalhar aqui? Vocês sabem o que a gente faz aqui? Pensem que eu, ou os outros jovens que estão aqui, Patrícia, em algum momento também fomos estudantes, também estivemos no ensino médio. E não só visitamos museus, como no futuro viemos a ser pessoas que trabalham em museus. Então, acho que até acender essa chama é importante, porque às vezes você não se vê nesse papel, né? Acho que nunca vou conseguir estar num lugar desse. E de repente você está. Claro, tem um caminho, tem uma trajetória, tem uma dificuldade, mas acho que é uma porta de entrada também, para além de você ir para o museu, vou para a escola, gostei, achei legal, vou voltar, vou levar meus irmãos, vou levar minha família, mas pensar, e se eu pudesse também trabalhar aqui? Eu acho que isso é importante, né? Você fazer com que as pessoas possam se reconhecer naquele espaço, saber que elas também podem ocupar ele. Então eu costumo falar, gente, vocês estão no ensino médio, agora se preparem para o Enem, vestibulares, fazem a faculdade, tá vendo? A galera que trabalha aqui, ela acabou de entrar na faculdade, são pessoas jovens que nem vocês. Então pensem que além de estar aqui, além de visitar, trazer outras pessoas, vocês também podem trabalhar aqui. E aí eu fico puxando, né? Vamos fazer um curso de História, vamos fazer um curso de Ciências Sociais, né? São áreas também que agregam no museu, artes visuais, né? Então acho que além disso, do gostar, do se sentir próximo, dizer para as pessoas que elas podem fazer algo mais aqui dentro, né? Que é inclusive trabalhar nesse espaço, né? Serem artistas ocupando esse espaço, né? Por que não, né? Acho que é um caminho também, né? Isso é extremamente importante, a gente se sentir pertencente, né, a isso, a população, a juventude, as pessoas da periferia, entrar em um espaço e se ver ali. E é muito importante essa pontuação que você faz, porque a gente olha e acha que não é capaz de estar em espaços como esses, que a gente tanto admira, mas aí quando vê, fazemos parte da história, né? E você, assim, né, assim, se eu olho para toda essa estrutura que a gente tem aqui do podcast e tudo mais, eu entendo que jamais eu teria capacidade de fazer uma coisa como essa, né? Então, assim, que bom que a gente tem a juventude pensando coisas novas, formas novas de fazer, formas novas de alcançar um público, né? Eu acho que a gente precisa melhorar mais ainda o nosso diálogo, porque eu entendo que a gente está num prédio que às vezes ele impõe, assim, né? Ele foi um prédio para abrigar a elite. Então, muita gente passa ali na frente e primeiro não sabe que é um museu e depois pensa, esse espaço não é para mim, né? Então, assim, a gente tem feito algumas coisas pontuais, que eu acho que a gente ainda precisa melhorar mais, né? A gente tem feito algumas oficinas pensando nesse público, a gente está abrindo um diálogo
com o pessoal do Moura Brasil, tem se aproximado assim, de algumas pessoas para poder atrair esse público que você mencionou, de jovens periféricos que podem ocupar e devem ocupar esse espaço. E aí já fica o convite para a gente também pensar em alguma coisa juntos, né? Exatamente. Porque acho que ter assim pessoas jovens pensando junto com a gente talvez nos ajude a pensar em coisas que vão ser legais. Panelinha da Cultura visita. Né? Não sei, a gente pensar talvez Com certeza. em alguma oficina audiovisual, ou sei lá, alguma coisa que atraia mesmo, coisas que vocês gostariam de ir, gostariam de fazer, né? Bom, como forma de agradecimento, nós temos um presente singelo, mas feito com muito carinho e pensado em vocês, do Panelinha da Cultura. E agradecer mesmo pela colaboração, por essa vontade de trocar ideias, essa troca de panelas, né, que é tão importante. Acho que é agradecer mesmo. Estou muito feliz pela disponibilidade da instituição. Sim. Desde o começo, o processo de marcar e de desenvolver o projeto, a gente foi muito bem recebido por vocês. Agradecer a disponibilidade mesmo. Acho que às vezes a gente não tem ideia do impacto que a gente tem na vida das pessoas, né? E tá fazendo um projeto novo em parceria com uma instituição já consolidada é de uma alegria muito, muito, muito enorme mesmo. Mas a gente tem um recado pra galera aqui de casa. É isso, galera. Fiquem por aqui e até os próximos episódios do projeto Panelinha da Cultura, o bate-papo.